navegantes, sejam bem-vindos à base do Oceano Antártico. Sempre alerta, bons ventos a todos. Meu nome é Chefe André, tá? Sou do Grupo Escoteiro de Matão, né? Numeral 52, aqui do estado de São Paulo, e venho com a proposta da base falar sobre a carta náutica, tá? A gente vai aprender a lidar com a carta náutica e no final nós vamos ter a nossa missão a cumprir aqui, tá? Vamos primeiro entender o que é uma carta náutica, para que ela serve. A carta náutica, assim como o mapa terrestre, né? Ela serve para demarcar nossas rotas, né? Nossos cursos, e a gente vai aprender a lidar com isso hoje, ver como que a gente faz essas demarcações, como a gente cria as nossos percursos, né, marítimos. E para isso a gente vai primeiro identificar alguns itens da carta náutica, tá? Do mapa, né, marítimo, que a gente chama de carta náutica. Eu vou disponibilizar, a gente vai disponibilizar na base o arquivo para vocês imprimirem, tá? A carta náutica para poder desenvolver a missão. Já vou dando uma dica logo de cara, tá? Para vocês saberem como vocês vão proceder, tá? A carta náutica, é bom a gente trabalhar com tamanho legal, um tamanho grande para visualização. No caso, eu imprimi numa folha A4 comum, pequena, né? Essa folha de sulfite normal, e imprimi ela num tamanho maior para poder trabalhar na mesa, tá? Para a gente poder trabalhar com ela na mesa, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar para vocês o arquivo para vocês imprimirem essa carta, tá? Eu vou dar uma dica. Quando vocês forem fazer a impressão da carta, qualquer empresa, aí, qualquer local que trabalha com xerox, impressão, né, plotagem, eles sabem como fazer isso, é só dar essa dica. Esse mapa maior aqui que eu imprimi, essa carta maior que eu imprimi, eu imprimi ela no A2, tá? É só chegar lá no local e falar, olha, eu preciso de uma impressão A2, tá? Mas chefe, vai ficar difícil, tal, eu tenho uma impressora em casa. Tudo bem, não tem problema. Vocês podem imprimir a carta no papel sulfite normal, tá? Vocês vão conseguir trabalhar do mesmo jeito. Eu só acho que vai ficar um pouquinho pequeno para vocês enxergarem, tá? Porque tem bastante marcações, toda a carta náutica, a gente vai ver isso daí, tem muita marcação, tá? Então, quanto maior, melhor. No tamanho A2, que é esse que eu tirei aqui, né, a gente consegue visualizar muito bem as coisas, tá? Infelizmente o foco da câmera não está muito legal, mas dá para a gente trabalhar numa boa. Vocês vão conseguir enxergar bastante. O interessante é a gente entender o que significa essas cartas, tá? E como trabalhar com elas. Uma dica, se vocês... mas como que eu falo? Chega lá no local e fala assim, ó, preciso da impressão desse arquivo no tamanho A2, tá? Se vocês quiserem imprimir na carta no tamanho maior. Senão vocês podem fazer, como eu falei, no sulfite normal. Mas vai ficar mais difícil de vocês enxergarem e fazerem a missão depois. Mas também dá certo, não tem problema nenhum. No tamanho grande, no A2, é 40 por 60. Tá? É só pedir, ó, eu quero que imprima no tamanho 40 por 60, eles já sabem o tamanho da impressão nos locais. Isso não vai onerar muito vocês, tá? O material que vocês vão precisar para a gente poder trabalhar aqui é a carta, tá? Uma régua, tá? Uma réguinha aí, estou usando uma de 30 centímetros, um lápis preto, e borracha. No meu caso, o lápis já tem a borracha nele, tá? Mas precisa de um lápis, uma borracha
e um compasso, tá? Provavelmente vocês têm isso em casa, numa boa, né? Material escolar de vocês, com certeza vocês devem ter um compasso, se não, providencia um compasso. Então nós vamos precisar para trabalhar a impressão da carta náutica, a régua, um lápis com borracha ou lápis e borracha e o compasso, certo? Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar a entender como funciona a carta náutica, tá? Eu vou pôr essa pequena aqui, ó, que dá para vocês perceberem. Vocês vão reparar que na carta náutica existe algumas marcações nela, tá? Algumas cores, né, na carta, tá? Vamos tentar trabalhar com essa aqui que é um pouco maior, para vocês entenderem melhor aqui, tá? Repare que vocês têm aqui, ó, marcações de cores diferentes, tá? Quando vocês imprimirem a carta, vocês vão perceber bem isso. Essa parte da carta que está em laranja, né, ou amarelo, depende da carta. Essa carta aqui, né, esse mapa aqui foi impresso, foi tirado do arquivo da Marinha do Brasil, tá? É um mapa, uma carta náutica oficial da Marinha do Brasil, foi tirado no site da Marinha esse arquivo aqui, tá? Aqui, no caso, vocês vão ter a parte laranja, que corresponde à parte terrestre, tá? Então, é o que determina na carta a área terra, tá? Vamos pegar essa aqui que está menor aqui. Então, essa parte mais laranja é a parte terrestre. Depois, vocês vão reparar que existe, logo encostado com a parte terrestre, vocês vão ver que tem uma faixa azul mais escura. Depois, uma azul um pouquinho mais claro, vai clareando até chegar no branco total, tá? O que significa essas cores na carta náutica? Isso é importante, gente. Prestem atenção nisso daqui. Essa cor amarela ou laranja, né? Depende da coloração do mapa, da carta náutica, é a parte terrestre. O azul mais escuro corresponde a águas rasas, tá? Considera-se águas rasas aí até em torno de uns 10, 15 metros de profundidade, tá? Então são águas rasas. Depois nós vamos ter águas um pouco mais profundas, que chegam a aproximadamente aí 100, 150 metros de profundidade, que seriam esse azul um pouco mais claro, tá? E na área branca da carta náutica são áreas de profundidade acima de 200 metros aí de profundidade, até abissais, né, como a gente chama, que são profundidades aí de 10, né, 11 quilômetros de profundidade aí, enfim, são águas bem profundas, né, as grandes fossas marítimas, enfim. Então, para a gente poder então começar a se localizar, vamos pensar nisso. Laranja ou amarelo, terra; azul escuro, água rasa; azul claro, águas um pouco mais profundas; e o branco, águas profundas, certo? Então a gente já consegue identificar no mapa, ou na carta náutica, né? Aonde tem águas mais rasas, mais profundas. Isso é importante para quê, gente? Para a própria navegação, né? Depende da embarcação que você está usando, você não vai poder navegar, né? Montar uma rota, por exemplo, de um navio dentro dessa área azul escura, né? Que é a água rasa. O navio não vai passar por ali, vai encalhar por causa da profundidade, né? Então, você sabendo, localizando, né, na carta náutica as profundidades aí, e vocês vão ter essa informação melhor aí para vocês entenderem, tá? Uma outra coisa importante é lógico que a gente não vai trabalhar com todas as características da carta náutica, tá? Mesmo porque aqui a gente está trabalhando, né, com jovens de todos os ramos, né? Água, mar, ar e básico, né? Então vai ficar muito complicado para a gente lidar
com uma informação mais complexa. Lógico que cada grupo, né, principalmente o pessoal, né, do mar, já estão mais acostumados com isso, tem essas informações mais bem definidas, assim como o básico, que é o meu ramo, está mais familiarizado com mapas terrestres, né? Tá? Sou chefe sênior, né? Adjunto sênior, e a gente está bem mais acostumado a trabalhar com, né? Os jovens estão mais acostumados a trabalhar com mapas terrestres. Mas a gente vai conseguir aqui fazer de uma forma que todos vão conseguir entender, tá? Outra coisa muito importante no mapa que vocês precisam ver, né, na carta náutica, é algumas marcações. Por exemplo, toda carta náutica vem com legenda, tá? Ela vem com umas legendas, tá, na carta. Essas legendas são muito importantes, principalmente quando ela vem marcada em vermelho, tá? Dentro da carta náutica, vocês vão olhar, quando vocês, né, tiverem com ela na mão aí, vocês vão encontrar algumas informações em vermelho, tá? Na área, tá? Na área do mar, tá? E vocês vão perceber algumas informações aqui. Por exemplo, aqui na carta tem uma, por exemplo, aqui que está dizendo o seguinte, ó. Tá aqui no canto de baixo aqui, ó, tá? Quando vocês imprimirem, vocês vão ver isso daí. Aqui embaixo, ó, vai estar escrito o seguinte: área a ser evitada, tá? Tá escrito assim em vermelho: área a ser evitada. E aqui na legenda, tá? Aqui em cima na legenda, como está escrito em vermelho aqui, você vai procurar aqui na legenda o que significa isso. Por que essa área aqui, né, tá aqui próximo a, deixa eu ver aqui, próximo ao Rio de Janeiro ali, né, perto do Cabo de São Tomé, tá? Existe essa informação. Por que aí vocês vão procurar na legenda, vocês vão perceber que o que está escrito aqui, que é a área a ser evitada, significa o seguinte: esse pedaço aqui, né, onde está identificado na carta náutica aqui, é a área petrolífera, tá? É um poço de petróleo que tem aqui, uma região de petróleo. Aqui tem uma bacia petrolífera. Então tem que ser evitado isso, porque aqui é a área restrita para navegação, tá? Até por uma questão de segurança, né, e proteção do local. É uma área que não pode ser, não é rota, né, nem de navios, nem de barcos, enfim. Aqui não é rota, tá? Porque é uma área restrita. Então, quando vocês perceberem na carta marcações em vermelho, tá? Procure na legenda, que toda a carta vai ter a legenda falando por que ali não pode, ou o que tem que ser evitado, tá? Isso pode ser bancos de areia, pode ser área de segurança, tá? Pode ser poços de petróleo, enfim, várias coisas que possam impedir naquele local a navegação, tá certo? Então aí no caso fica claro isso também para vocês na hora de vocês entenderem a carta náutica. O principal agora para a gente poder trabalhar ou para a gente poder desenvolver a base seria isso, tá? E outra, qualquer dúvida, gente, nós estamos na base, tá? A gente vai tirando as informações, vai tirando as dúvidas, é só mandando as perguntas para a gente, né? A gente vai auxiliando a vocês, tá? Na missão de vocês aí. Então, se não entenderam também alguma coisa do vídeo, entra lá na base e pergunta: chefe, você falou tal coisa, eu não entendi, o que é aquilo ali? Tá? A gente vai e tira as dúvidas, né? Explica melhor para vocês aí, tá bom? Bom, entendendo isso, entendendo a leitura da carta, né? Entendendo a leitura, existem várias outras marcações na carta, né? Vocês vão ver que tem N números na carta, já existe nessa carta algumas rotas traçadas,
tá? Vocês vão ver como é oficial da Marinha. Aqui tem algumas rotas já pré-traçadas aqui, né? E que aqui no caso, na verdade, são rotas comerciais aqui, pelo que eu estou vendo, tá? São saindo de portos aqui, enfim, são algumas rotas aqui que já são traçadas no mapa, tá? Mas isso aqui não vem ao caso pra gente. Outra coisa que a gente vai ter que aprender, entender muito bem, que agora começa a parte mesmo técnica, para a gente poder desenvolver pelo menos o básico da navegação, tá? Lógico que tem coisa muito mais profunda aí, mas a gente vai só lidar com a parte mais básica para todo mundo conseguir cumprir a missão aí. Como entender e como se localizar, tá? Qual é a localização? Como que eu vou demarcar isso? Como que eu vou escrever isso, tá? Como eu vou entender para que lado que eu vou e para onde eu estou indo? Bom, vamos pensar agora no globo terrestre, tá? Vamos pensar no planeta em total. A Terra, ela é dividida, tá? Por longitude e latitude, tá? Então vamos entender o que é longitude e o que é latitude, tá? A longitude, se vocês pegarem o globo, né, pegar aqueles globos terrestres, né, da escola, vocês vão reparar que ele é todo riscado, tá? São como se fosse gomos, né, de uma mexerica, de uma laranja, né? Ele é todo riscado. E ele tem uma linha traçada no meio do globo, tá? Isso daí é para identificar, para a gente entender, né, para a gente visualizar a longitude e a latitude, tá? A longitude, ela vamos pensar assim, ela é vertical. Então, ela começa do ponto zero, que é em Greenwich, tá? E ela é contada em graus, tá? Tanto longitude a oeste, como longitude a leste, tá? Do ponto zero, que é Greenwich. Então, a latitude, ela vai de zero, tá? A longitude vai de zero, a longitude vai de 0 a 180 graus a oeste, tá? E ela vai de 0 a 180 graus a leste, tá? A leste é a direita do mapa, a oeste é a esquerda do mapa, pensando em Greenwich, que é o ponto central. E a latitude, ela é o que divide o globo pela metade, tá? Ela conta da linha do Equador. Então, passando a linha do Equador, você vai ter, tá, a latitude norte ou a latitude sul, tá? Então, entendam isso. Então, a longitude, ela é do ponto zero de Greenwich, 180 graus a leste, e de Greenwich 0, né, ponto zero, a 180 graus oeste. A latitude, ela vai, o ponto zero é a linha do Equador, então você vai ter a latitude norte, né, para cima, e a latitude sul para baixo. Sendo que a latitude norte e a latitude sul, ela é de 0 a 90 graus. Então, tem latitude 0, né? Norte de 0 a 180 graus e sul de 0 a 90 graus. Então, reparem que, se vocês perceberem, a latitude é metade de graus da longitude, tá? Então, é 90 graus para cima, 90 graus para baixo. Só para se localizar, o Brasil, tá? Ele está localizado, se você pensar dessa forma, ela está localizado na longitude oeste, tá? À esquerda de Greenwich, no mapa, né? Então ele está dentro da latitude, da longitude oeste e da latitude sul,
tá? Então ele está abaixo da linha do Equador. Um detalhezinho, só por curiosidade aí, o Brasil ele não está totalmente localizado na latitude sul, completamente, tá? Lá na ponta, no final, né, do Brasil, lá em cima no mapa, né, um pedacinho do final da Amazônia lá em cima, tá? Tá na latitude norte, tá? Ele passa da linha do Equador, mas é um pedacinho só do Brasil lá em cima, ele passa da linha do Equador para cima, para norte. Então, o Brasil, na sua totalidade, ele está na latitude sul, tá? E na longitude oeste. Tudo bem, gente? Beleza? Não tem muita dificuldade aí, tá? É só se localizar no mapa, tá? Aqui no mapa a gente vai reparar aqui no mapa ou na carta, isso que eu expliquei agora, tanto faz para carta marítima ou para mapas terrestres, tá? Essa marcação e esses graus são iguais, tá? Não muda. Vocês vão ver no mapas ou nas cartas que ele está marcado, tá? O oeste é um W, né? No caso aqui vocês vão ver que está os graus marcados nessa carta aqui, vai estar lá, por exemplo, 19 graus e um W, seria 19 graus a oeste, tá? E o sul, né? E N é normal, tá? S, N, tá? E não tem problema nenhum. Vocês vão perceber esse W aqui para vocês entenderem que esse W aqui significa que é oeste. Tudo bem, gente? Bom, disso a gente vai trabalhar em graus, tá? Como eu falei, é tudo por graus, tá? Então reparem que na carta de vocês vão tá definido isso. Toda a marcação são em graus. Como que eu vou trabalhar com isso, gente? Aí que entra a nossa reguinha, né? Nós vamos pegar a nossa reguinha e vamos demarcar as cartas com a régua. Por isso que eu preciso da régua e do lápis. Lembrando que, preste bem atenção, gente, vocês nunca vão ver ninguém, isso não importa, tá? Vocês nunca vão ver ninguém trabalhando com carta ou mapa em caneta, tá? Não pode, tá? Isso não pode. Respeitem os mapas e as cartas. É lápis. Por quê? Porque a gente vai ficar demarcando isso, né? Vai fazer nossas rotas e tudo mais, e depois você vai apagar isso para fazer outras. Se vocês ficarem rabiscando com caneta, vai chegar uma hora que vocês não vão saber nem para que lado vocês vão mais. Vai estar uma bagunça. O mapa ou a carta náutica vai ficar uma bagunça. Então, não trabalhem nunca com caneta. Sempre com lápis e borracha. Fazem a marcação. Depois que vocês já tiverem, né, utilizado aquela marcação, vocês vão apagar aquilo lá e vai tocar o barco para frente. Beleza? Então, por isso que vocês precisam do lápis. De preferência, um caderno ou um bloco de anotações do lado para poder anotar, tá? Então, se vocês olharem no mapa ou na carta de vocês, tanto faz, né, o mapa terrestre é igual, vocês vão ver que vão estar algumas escalas aqui em cima, tá? Tem algumas escalas, tá vendo? Aqui em cima tem escalas e aqui embaixo tem escalas, tá? Essas escalas, elas servem, né, para demarcar a nossa carta náutica e a gente saber a localização. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu peguei aqui no meu mapa aqui e fiz uma demarcação aqui, tá? Para descobrir aonde fica, né, o Banco Vitória, tá? Então aqui, ó, né, nós temos aqui no mapa, na carta, o Banco Vitória, nessa região aqui. O que eu fiz? Eu peguei a régua, pus a ponta da régua em cima daquele ponto que eu queria,
tá? Ficou em cima do ponto que eu queria. E risquei no mapa, né, na carta aqui, eu fiz um risco na horizontal e um risco na vertical, juntando essas duas pontas nessa localização que eu queria aqui, tá? E isso me deu aqui na escala, né? Me deu aqui na escala aonde está localizado isso, tá? Aonde esse banco, tá, de areia aqui, esse banco Vitória está localizado, nessa plataforma aqui, tá? Então eu vim na escala aqui em cima, risquei da escala até o ponto que eu queria. Isso tanto na horizontal como na vertical, tanto na longitude, tá? Tanto na longitude, tá? Na vertical, como na latitude, na horizontal, até juntar essas duas pontas, esses dois riscos, e eu tenho a localização daqui. No caso aqui, na carta, esse banco Vitória, ele se localiza a 20 graus a oeste, tá? Perdão, a 21 graus a oeste e a 38 graus ao sul, tá? O que significa? Ele é 21 graus de longitude a oeste, tá? E 38 graus de latitude sul. Então, ele está nessa localização. Como que eu sei isso? Simples. Só pegar a régua e fazer um risco, tá? Da escala lá em cima até na escala até onde eu quero aqui embaixo. Faço na latitude, faço na longitude. Juntou os dois pontos, né? Os dois riscos juntaram. Aquele ponto de junção é a localização, onde ele está, né, localizado na minha carta, e aonde, se eu tiver que sair de barco, né, eu vou ter que direcionar minha bússola, ou hoje em dia, né, se usa mais, que é o GPS, né? Só você digitar nos GPS lá, né? 21 graus a oeste, né? de longitude, e 38 graus sul de latitude, marca no GPS e vai seguindo, ele vai indicar o caminho até chegar lá. Ou na bússola, né? Você vai se orientando com a bússola, né? Põe o barco naquela direção da bússola e você vai chegar nessa localização do Banco Vitória, tá? Independente de onde você está saindo de navegação, tá? Porque você está marcando ali. Uma coisa muito importante falando em bússola é o seguinte: nós temos que ter uma noção, né? Muitos já sabem disso, né? Mas alguns não sabem, então a gente vai explicar aqui melhor. Que existe na bússola, a gente tem, ela vai sempre apontar para onde? A agulha da bússola, norte, né? Sempre para o norte, tá? Mas a gente tem que ter uma noção de que o norte magnético da Terra não corresponde ao norte geográfico da Terra, tá? Existe uma coisa chamada declinação, tá? Que nessa região nossa do Brasil, a gente soma essa diferença, tá? Então na região nossa aqui, né, no Brasil aqui, a gente soma essa declinação. Normalmente isso nos mapas já estão descritos. Vocês às vezes vão encontrar algumas marcações que tem entre parênteses, alguns números no mapa aqui, né, na carta náutica. Vocês vão perceber que está entre parênteses e aqueles dois risquinhos, né, que seriam os graus ou os minutos que vocês têm que... Essas marcações que estão entre parênteses na carta náutica é a declinação da bússola, tá? Que vocês vão ter, nesse caso desse
dessa carta náutica não tem a Rosa dos Ventos, né? Que é a representação do desenho da bússola na carta. Se vocês olharem, né, a Rosa do Vento, ela tem um círculo, são dois círculos, né? Um maior e um interno. O externo, o maior, já é calculando essas declinações, tá? Por que isso, chefe? Porque, veja bem, a Terra, ela não é reta, né? Ela não está nos polos na horizontal, a Terra é inclinada, tá? Ela gira com inclinação. Então, o polo, né? Os dois polos, norte e sul, né, que a gente chama, né, terrestres, onde está lá né, os gelos, né, que estão lá, as calotas glaciais, elas não correspondem ao norte magnético. O norte magnético dela é mais reto, né? Ela é mais na vertical mesmo, tá? Então a Terra está aqui, vamos dizer assim, e o campo magnético dela está aqui. Então, se vocês pegarem e falar, bom, eu vou lá para o Polo Norte, apontou a bússola, marcou o norte, falou, bom, vamos embora, em linha reta, vocês não vão chegar lá, tá? Vocês não vão chegar no Polo Norte, vocês vão errar e vão errar feio aí em quilometragem, tá? Em distância, porque você tem que fazer essa mudança, né? Você tem que mudar essa declinação. Essa declinação é indicada em terra, tá? Tanto em mapa terrestre como em cartas marítimas. Por isso que a gente tem que estar sempre com elas atualizadas, tá? Não pega um mapa, uma carta náutica de muitos anos atrás aí que pode dar diferença. Essa variação, ela também não é fixa, tá? Depende do ano, depende da época, depende da rotação da Terra. Ela tem algumas oscilações em graus aí. E isso é importante, gente. Você errou um grau, você pode se desviar da rota aí centenas, né? Depende do grau, até milhares de quilômetros da onde você queria ir. Então, um grau aí dá diferença sim, tá? A gente não vai levar isso aqui tão em consideração, porque nós não vamos trabalhar com a bússola nesse caso. Então, não dá para a gente trabalhar dessa forma. Então, aqui no caso, a gente vai trabalhar só com algumas marcações básicas, só para a gente poder entender como faz uma rota, né, tá, marítima, e da forma mais simples possível, tá bom? O que acontece, gente? Como que nós o marcamos? Quando a gente faz uma marcação, tá, de rota, a gente vai levar em consideração, pelo menos aqui na nossa base, tá? Como eu já falei, uma leitura, um traçado de rota é muito mais complexo, mas aqui nós não vamos ter nem tempo e não é essa a proposta nossa, tá? É apenas indicar para vocês e fazer com que vocês entendam um pouco mais da técnica, tá? Básica, simples, só para vocês já pegarem uma noção do que é isso. Lógico que isso daí a gente pode, depois de cada grupo, a gente vai trabalhando isso de forma mais aprofundada. Não é o caso aqui dos jogos, tá? A gente vai pegar só o necessário por enquanto. Então nós vamos trabalhar, tá? Com a marcação de latitude, de longitude, tá? E de distância, tá? Lembrando que, no caso da distância, se falando em mar, né, embarcação, a gente trabalha em milhas, tá, milhas náuticas e não em quilômetros, tá? É diferente dos mapas terrestres que a gente trabalha em quilômetros. No caso aqui a gente trabalha em milhas náuticas, tá? Uma milha náutica corresponde a 1,852 quilômetros. Tá? Então vocês vão ver que a milha é um pouco maior, tá, do que a quilometragem, tá? 1 quilômetro terrestre equivale a 1,852 milhas náuticas, tá? Mas é fácil de calcular, né, gente? Como que a gente calcula isso? Eu tenho lá 10 quilômetros, quanto que isso representa em milha?
né? Tem 10 quilômetros de mar lá dentro. Quanto representa isso? É fácil, pega 10 e multiplica por 1,852, vocês vão ter a quantidade de milhas náuticas que você tem. Mas aqui no caso não precisa fazer conversão, porque a gente só trabalha em milhas náuticas. Então a gente só vai marcar isso, não precisa fazer cálculo de saber quantos quilômetros dá, porque não é assim que nós trabalhamos com carta náutica. A gente trabalha com milhas. Então eu vou ensinar vocês também a calcular essas milhas. Como que a gente vai calcular essas milhas, tá? Então basicamente vocês vão ter que saber localizar, tá, a marcação na carta náutica, riscando, como falei, né, pondo a régua, riscando. Ah, mas existem outras ferramentas que a gente usa mais aprofundado dentro de uma carta náutica, tá? Existe a régua paralela, que é uma régua presa uma na outra, são duas réguas ligadas para vocês colocarem a régua na carta, né? Na marcação que você quer, você abre essa régua, né? Ela abre e a outra parte vai na Rosas dos Ventos ali para vocês verem o ângulo, né? A declinação que vocês vão fazer na bússola, enfim, o grau que vocês vão trabalhar ali em relação à bússola. Não é o caso aqui. Perdão, derrubei minha régua. Eu derrubei a régua. Mesmo porque essa régua é difícil de encontrar, não é uma régua fácil de se achar aí, né? Para comprar, né, no mercado aí. Então não vamos entrar nesse detalhe. Então nós vamos trabalhar na forma bem simples. Pega a régua, põe no mapa, risca, faz as junções, né, como eu falei, latitude e longitude, no ponto de interseção das duas linhas, é onde vocês vão anotar. Detalhe, gente, quando eu vou fazer uma rota, tá? Fazer uma rota, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, não dá para fazer, por exemplo, em linha reta, tá? Se vocês olharem no mapa, de repente vocês estão em água profunda aqui, subiu lá, sei lá, 20 graus para cima lá, tem um banco de areia. Vocês não vão conseguir passar reto. Vocês vão ter que contornar isso daí, tá? Tem uma ilha no meio do caminho. Vocês não vão passar por cima da ilha, vocês têm que contornar essa ilha. Então, quando a gente vai fazer uma marcação, uma rota, a gente tem que fazer várias marcações, né? De repente, sair do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D. Cada ponto desse, né, traçado desse, a gente tem que fazer uma marcação. Então, por exemplo, do ponto A ao ponto B, sei lá, 20 graus a oeste, 30 graus ao sul. Exemplo, né? Então vai marcar essa distância. Do ponto B ao ponto C, sei lá, 40 graus a oeste, 20 graus ao sul, enfim. Você vai marcando, vai tendo que colocar as marcações, né? De ponto a ponto, então não dá para fazer uma linha reta muitas vezes. Então a gente tem que fazer o traçado de saída, da onde nós estamos saindo, tá? Provavelmente, normalmente, a gente vai fazer isso, tá? De forma longitudinal, né? Na longitude, né? Em linha reta para dentro do mar, né? Daquele ponto, que seria o ponto A ao ponto B. Aí nós vamos subir, por exemplo, nós vamos para cima, né? No Brasil. Nós estamos aqui embaixo, por exemplo, em São Paulo e vamos lá para o Rio de Janeiro. Então a gente vai sair daqui e vai subir. Desse ponto aqui, do ponto B até o ponto C, né, tem uma outra marcação. Nós vamos ter que marcar isso no mapa. Vamos ter que riscar isso no mapa e anotar, tá? Da onde nós estamos saindo, né? O ponto B acaba sendo o ponto de saída para o ponto C, que é o ponto de chegada. Ah, mas chefe, eu vou ter que fazer uma outra mudança. Não tem problema. Chegou no ponto C, risca outra rota até o ponto D. Aí o ponto C passa a ser o ponto inicial e o ponto D, o ponto final. Cada um desses tem que ter sua latitude, a sua longitude e a sua distância, tá? Beleza? É simples. Pôs a régua em cima, riscou, né? Fez o risco no mapa, interseção é a marcação, tá?
Na escala, a gente vai ver que existe vários risquinhos, tá? Então, existe um risco principal, que está lá, por exemplo, que nem eu falei aqui, né? O Banco Vitória aqui, está no 20 graus a oeste. Depois você vai ver que ele vai subindo para a esquerda, né? Porque está vindo do ponto zero para a esquerda, o oeste está vindo do ponto zero para a esquerda, 22 graus lá na frente. Até chegar ao 22, você vai ver vários risquinhos. Os riscos maiores, tá? Os riscos maiores da escala são os minutos, tá? E os menorzinhos são os segundos. Então, por exemplo, você pode ter uma marcação, a hora que você fez o risco, que nem eu fiz aqui, ó, tá 38 segundos de longitude sul. Como que eu vi isso? Eu contei os quadradinhos, cada quadradinho é 1 segundo, tá? E deu 38, mas podia ter dado 38 minutos e 1 segundo, que é o próximo risquinho, tá? Então é só olhar a escala, vocês vão ver aonde está a marcação, já está o grau anotado lá em cima, que é a marcação principal do grau, zero, né, o grau cheio, 21 graus. Depois, o próximo risquinho pequenininho é segundos. Então é 21 graus, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos até 1 minuto. Tá? Que é o risco maior, tá? Dentro da escala. E isso vai como se fosse uma régua mesmo, né? Você não tem lá, na régua, você não tem lá 1 centímetro, depois 1 centímetro e tem né? 1 centímetro e 1 milímetro, 2 até 1 centímetro e meio, até chegar o 2. É a mesma coisa, é a mesma escala da régua. Se você entender a escala da régua, você vai conseguir entender os graus, minutos e segundos, tá? Da escala, tá? E a mesma coisa acontece na longitude, tá? A longitude é mais interessante que essa parte menor aqui, né? Ó, a longitude, perdão, a latitude é essa parte menor aqui, né? A longitude está em cima no mapa e a latitude está abaixo do mapa, né? Abaixo da linha do Equador aqui. Esses risquinhos contam a mesma coisa, tá? É a mesma escala. Só que cada risquinho desse é no caso aqui, né? Da latitude, é 1 minuto. Por que ele serve? Para vocês verem a distância em milhas náuticas. Um detalhe, como que eu vejo isso? Eu vou pegar, por exemplo, eu quero saber aqui, ó, quando eu marquei aqui, né, o Banco Vitória aqui, né? Qual é a distância do Banco Vitória da Terra, né? Do ponto reto aqui, saindo da praia aqui, até o Banco Vitória, quanto que tem de distância, tá? Seguindo a linha aqui que eu risquei. O que eu faço? Eu abro o compasso, né? Ponho a ponta do compasso da onde eu quero sair, que é da Terra, aqui do início da Terra, e abro o compasso até chegar no Banco Vitória, até onde está o risco lá que eu fiz a interseção, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir o compasso e vou colocar ele aqui, ó, tá? Foi o que eu fiz aqui. O que eu faço? Aí eu chego, vou pegar aqui a carta menor. Ó, tem que ser a maior por causa da escala que tá usando aqui. Eu vou chegar aqui e vou pôr aqui na escala, tá? Eu vou pôr aqui na escala. Então eu ponho o compasso no início aqui, ó, em qualquer posição aqui cheia, né? Então eu ponho aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vou pôr aqui, ó, 25, nos 25 aqui para dar redondo. E vou até aqui embaixo. Aonde ele parou aqui, no risquinho que ele parou, eu vou marcar, tá? Eu vou marcar aonde ele parou aqui no meu mapa, na minha carta. No caso aqui, eu vou contar quantos risquinhos eu tenho aqui, né? Quantos risquinhos eu tenho aqui? Então eu vou contar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30. São 32 milhas náuticas. Tá? Deu 32 milhas náuticas aqui. Não, 32... Isso. 34 milhas náuticas. Tá? Então, quanto que eu tenho de distância da Terra até lá? 34 milhas náuticas. Então, é só vocês marcarem, colocar o compasso. Então, por exemplo, eu quero saber a distância do ponto A ao ponto B da minha rota. Tá? Da minha rota. O ponto A, eu ponho o compasso, né? No ponto A, abro até o ponto B, né? Vejo, deixo ele aberto, vou na escala lateral aqui da minha carta náutica, né? Nas latitudes aqui, e pego lá qualquer lugar, não tem uma posição, vocês podem colocar em qualquer posição, né? E conta quantos risquinhos, né? Quantas marcações tem aqui. A quantidade de marcação que tem aqui é a quantidade de milhas náuticas que tem naquele ponto, tá? É só contar os risquinhos. Vamos supor, deu 10 risquinhos, 10 milhas náuticas. Deu 12 risquinhos, 12 milhas náuticas. 13 risquinhos, 13 milhas náuticas, tá? Então vocês têm que fazer essa marcação. Sempre, quando for fazer a rota, fazer essa marcação. Saindo do ponto A ao ponto B, de latitude, longitude e a distância. Beleza? É o máximo que nós vamos trabalhar dentro da carta náutica aqui nos jogos. Beleza, gente? Eu já falei, é um complexo, tá? É bem complexo, eu sei disso. É muito mais complexo do que imagina, né? É muita informação. Mas o vídeo tá aí para vocês ficarem assistindo o tempo todo, tá? Vocês podem ficar assistindo o tempo todo, não tem problema. Vai estar à disposição de vocês, para vocês relembrarem, tirarem essas dúvidas, tá? E nós, né, na nossa base, tá, vai estar eu, chefe André, e a chefe Renata, também conhecida como chefe Fly, tá? Que vai estar comigo trabalhando dentro dessa base. Então, tanto eu quanto ela vamos estar tirando as dúvidas e diminuindo qualquer problema. Missão. Agora vamos na missão. Vamos prestar atenção. Nós, durante os jogos agora, nós estamos tendo a graça, né? Uma bela informação, uma bela surpresa, que a família Schumann, né? Para quem não conhece, fazem explorações, já fizeram inúmeras viagens ao redor da Terra, né? Marítimas. É uma família bastante conhecida, bastante famosa, brasileira, por fazerem várias expedições, já foram para todos os lugares do planeta, né? Com o catamarã deles. Eles têm um catamarã, né? Um veleiro, um catamarã, que eles fazem essas viagens, já foram com as famílias, com a família inteira fazendo essas viagens. E eles estão fazendo agora, tá? Uma nova etapa, né? Uma nova expedição, tá? De conscientização, de preservação dos mares. E eles estão fazendo, né? Já estão fazendo a nossa costa brasileira toda, tá? E vão para rodar o mundo. Mas agora, na época dos jogos, agora, né? Nós estamos no meio dos nossos jogos agora, eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo, saindo lá do sul e estão indo a costa toda brasileira. A nossa missão, né? A missão que vocês têm é fazer, né? Uma suposta ou criar uma rota marítima para eles, tá? Saindo do Rio de Janeiro, indo até Salvador. Então vocês vão localizar o Rio de Janeiro aqui na carta náutica e vão localizar Salvador. E vocês vão ter que criar, tá? Uma rota para eles, tá? Cada um cria a rota que quiser, desde que exista, né, uma lógica e as informações possíveis. Por favor, aqui no meio tem bancos de areia, né? Tem águas rasas e tem ilhas, né?
Então cuidado na hora de criar as rotas, não passar por cima disso aí, porque vai encalhar o barco deles aí, a expedição deles não vai sair do lugar, tá? Então vocês vão criar, a missão de vocês é essa, é criar uma rota saindo do Rio de Janeiro indo até Salvador, tá? Lembrando daquelas marcações que eu falei, gente, saindo do ponto A, ponto B, é uma marcação, longitude, latitude, tá? E distância. B para C, mesma coisa, até chegar em Salvador, tá? Então vocês criam, né, uma rota para eles aí, lembrando aquelas marcações que eu falei. O azul escuro é água rasa, azul mais claro é águas de média profundidade e águas, né, é a cor branca, águas profundas, tá? Então vocês vão tentando se localizar na carta para fazer isso. Lembrando que eles estão, né, que eles tenham um veleiro, um catamarã, tá? Então vocês procurem criar a melhor rota que vocês acharem legal, tá? Para eles, como é que eles vão sair do Rio de Janeiro até chegar em Salvador. Isso é a missão de vocês, tá? Missão, vocês vão fazer como? Vocês vão anotar esses dados, tá? Então vocês vão pegar lá um caderno, um papel, vão anotar esses dados, tá certo? E vão jogar lá na nossa base do WhatsApp. Lembrando que eu preciso que vocês se identifiquem, coloquem, né, nome de vocês, o grupo de vocês, tá? O ramo, né? Porque nós estamos trabalhando nos jogos, vai ter lobinho, escoteiro, sênior, tá? Então qualquer um pode fazer, tá? Vocês estão livres, todo mundo que assistiu, todo mundo que entrou na base, faça da sua melhor forma possível. Mas então, por favor, vocês vão indicar isso para mim, senão para mim e para a chefe Renata, para a gente poder fazer a avaliação. Conseguiu a missão, vocês vão receber um código de missão cumprida. Esse código é código secreto, tá? É um código secreto. Vocês vão receber esse código de missão cumpridas individualmente, não é lá no grupo, tá? Eu vou entrar com o coordenador da base, eu vou entrar em contato, né, pelo WhatsApp individual e vou passar o código de missão cumprida, que vocês vão preencher esse código no caderno de pontuação no final dos jogos, que vai contar a pontuação, né, as medalhas de prata, bronze, as pontuações individuais e de grupos, tá certo? Chefe, eu acabei a missão, não recebi o código. Aguarda, é bastante gente aí, né, gente? Tem bastante jovens fazendo, né? Eu vou ter que analisar resposta por resposta. Isso eu vou fazendo da melhor forma e o mais rápido possível. Analisando, dando ok, eu já entro com o jovem e mando o código de missão cumprida para vocês. Lembrando que o código é secreto, não pode ser passado, tá? É individual, né? Vamos lembrar aqui, né? Um escoteiro é leal, né? Então guarde o código para você. Vai ser código secreto, por isso que é secreto, né? Não é para ser divulgado, senão jogava o código lá para todo mundo ver. Não é. Cada jovem vai receber seu código de missão cumprida. Depois esse código não joga, não percam eles, guardem esse código, não percam eles, porque esse código vocês vão preencher no caderno de pontuação no final para fazer a contagem, certo, gente? Estou à disposição. Qualquer dúvida, entra lá. Eu sei que é muita informação, tá difícil. Assiste os vídeos quantas vezes for necessário, tá? A base vai ficar aberta os jogos inteiros e da hora que ela for aberta até o final dos jogos ela vai estar lá à disposição, e tanto eu como a chefe Fly, né, a chefe Renata, vai estar lá para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Boa missão a todos, bons ventos e um sempre alerta, certo? Obrigado, gente, mãos à obra, estou à disposição de vocês.